Será que um dia a gente pode alcançar a vida eterna? Quando se fala em vida eterna, nós, seres humanos, entramos em uma espiral absurda. A vida eterna é um tema presente desde os primeiros séculos da humanidade, seja por parte da religião, da filosofia e até mesmo da ciência. E a real é que esse tema, vida eterna, ecoa há tanto tempo por causa de um motivo bem simples: o medo de desaparecer. E eu não tô falando do medo de morrer, eu tô falando do medo de deixar de existir, medo de ser esquecido para sempre, medo do seu legado não ir pra frente, medo de pensar que um dia nós, como seres humanos, vamos ter nossos nomes ditos pela última vez e depois vamos cair no esquecimento eterno. Eu não tô aqui pra ficar falando sobre crises existenciais, nem nada disso. Eu tô aqui pra tratar de um assunto um pouco mais concreto: o quão perto a gente realmente tá da vida eterna. Lembrando que esse canal é novo, então não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Sim, eu tô pedindo isso aí antes do vídeo começar e de você avaliar se o vídeo é bom ou não. Eu estou mendigando, estou pedindo uma esmola pra você que tá assistindo a porra do vídeo. Imagina um ser vivo capaz de driblar esse processo de envelhecimento natural. Um animal que em momentos de estresse, de luta, de fuga, consegue simplesmente surpreender a natureza e reiniciar esse ciclo de envelhecimento. Eu estou falando da água-viva imortal. Um animal que mede mais ou menos de 4 a 5 milímetros, que é do tamanho de um grão de arroz ou do tamanho da sua unha. Esse animal é tão incrível que quando ele sofre estresse, fome, ferimentos ou envelhecimento, ele ativa um processo que tem um nome meio difícil de falar, chamado de transdiferenciação celular, que é um evento atípico que acontece quando uma célula do corpo se transforma em outra. E na prática isso faz com que essa água viva se rejuvenesça, retornando à fase de pólipo e assim zerando a vida. E caso você não saiba o que é pólipo, são os estágios iniciais da vida de uma água viva. E caso você queira ver com mais detalhe, aqui está uma imagem do ciclo da vida de uma água viva. E assim, ela não é imortal no sentido de ser indestrutível. Ela pode morrer ainda se for comida, esmagada ou infectada, mas não morre de velhice. Ou seja, essa água-viva está mais para amortal do que realmente imortal. E a diferença entre o ser amortal e imortal é que o ser imortal não morreria de jeito nenhum. Ou seja, você poderia subir na escada para tentar arrumar seu ar-condicionado, cair lá de cima, bater a cabeça numa quina que você continuaria vivo. Já o ser amortal é o que não morre por velhice, mas pode morrer por acidente. Mas a questão aqui é que esse ser minúsculo já provou que a natureza já achou a fórmula de você viver para sempre. Mas além dessa água viva, existe outro ser vivo também capaz de viver para sempre. Porém, o mecanismo que esse ser usa é completamente diferente da água viva imortal. E na minha opinião particular, é o que mais se aproxima realisticamente do que os seres humanos podem alcançar um dia. A lagosta americana é um animal incrível. E é o que eu particularmente acho que mais se aproxima da ideia. Você já disse isso. A lagosta americana é considerada um animal com senescência negligenciável, mais uma palavra difícil. Na prática, isso significa que ela não apresenta um declínio biológico com a idade, como acontece com a gente. E o grande responsável por isso é uma enzima chamada telomerase. Guarda esse nome aí. Na lagosta, a telomerase permanece ativa durante toda a vida. Isso permite que as células continuem a se regenerar sem perder eficiência. Sendo assim, na teoria, elas não morreriam de velhice, mas na prática a história é outra. Isso tudo porque, apesar de ter essa habilidade que eu poderia facilmente chamar de superpoder, essas lagostas nunca param de crescer. Então elas estão sempre precisando trocar de casco. Um processo conhecido como muda. E com o tempo essa troca de pele, de casco se torna extremamente cansativo. Então a energia usada é enorme, além de ser fisicamente arriscado. Muitas lagostas morrem justamente nessa parte, por exaustão, infecção ou simplesmente por não conseguirem completar a muda. Ou seja, biologicamente elas podem viver indefinidamente. Fisicamente, o corpo acaba não aguentando. Para dar um exemplo prático, é como se você pudesse regenerar suas células para sempre, mas a condição fosse crescer até seus ossos não aguentarem mais. E vocês lembram que eu havia dito que a forma da lagosta americana de viver para sempre é possivelmente a mais compatível e realista para os seres humanos?
Aqui vai o motivo. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que a lagosta americana é um animal maior e bem mais complexo do que a água-viva imortal. A água-viva é um animal minúsculo, quase invisível e que torna todo o seu processo de rejuvenescimento bem mais fácil. Porém, a questão aqui não é o tamanho ou complexidade, e sim o método utilizado. E vocês lembram da telomerase, que eu tinha pedido para vocês guardar o nome? É a enzima que sempre fica ativa nas lagostas, que é responsável por fazer as células se regenerarem sem perder eficiência, certo? Então, na vida adulta humana, a telomerase é quase desligada. Nossos telômeros, que são as extremidades protetoras dos cromossomos responsáveis por proteger o DNA na hora da divisão celular, se encurtam. E esse processo é um dos principais ligados ao envelhecimento. E se você não é o Patrick Estrela do Bob Esponja, você já deve ter sacado por que isso é tão compatível com os humanos. Imagina você ter um DNA de lagosta inserido em você. Seus telômeros nunca se encurtariam e você poderia viver por muito tempo ou, quem sabe, para sempre. Bom, portanto que não ocorresse uma mutação no meu corpo e eu virasse uma lagosta gigante. Ou, no cenário mais realista, se me causasse uma deformidade corporal e um câncer, eu faria esse acordo. Porém, nem tudo são flores, meus queridos. Porque o envelhecimento não está ligado somente com o desgaste dos telômeros. Danos acumulados no DNA, estresse oxidativo constante e acúmulo de proteínas disfuncionais são tão responsáveis quanto pelo envelhecimento. Então, estender telômeros por si só não é sinônimo de juventude. Inclusive, se um DNA já está danificado, se existem células pré-cancerígenas escondidas no tecido, ativar a telomerase é como retirar o último freio do sistema e aumentar os riscos de um possível câncer agressivo. E lá se vai meu sonho de virar uma lagosta gigante. Por isso, qualquer tentativa real de estender a vida humana precisa seguir uma ordem. Primeiro, reparar o DNA. Segundo, eliminar células senescentes. Terceiro, controlar rigorosamente a divisão celular. E quarto e último, aí sim, mexer nos telômeros. Invertendo essa lógica, o resultado não seria vida eterna, seria câncer eterno. E aqui entra uma ferramenta recente muito promissora, o CRISPR 2.0. Diferente das primeiras versões, o CRISPR 2.0 permite editar o DNA com uma precisão cirúrgica, corrigindo erros e, o mais louco de tudo isso, sem danos colaterais significativos. E nessa ordem realista de estender a vida, o CRISPR se encaixa em 3 desses 4 pontos. O primeiro é reparar o DNA. Bom, esse praticamente é o papel principal do CRISPR 2.0. Que é corrigir mutações pontuais acumuladas com a idade, restaurar genes de reparo defeituoso, corrigir erros que levariam ao câncer, fazer edições sem cortes duplos. Aqui o CRISPR é essencial. Sem isso, tudo o resto vira risco. O segundo, eliminar células senescentes. O CRISPR ele não mata células senescentes diretamente, mas ele pode desligar genes que mantêm a célula viva artificialmente, tornar essas células visíveis ao sistema imune, potencializar drogas senolíticas. É bom também que eu explique o que é uma droga senolítica. De forma direta, é uma substância que mata seletivamente células senescentes. Então também acho que é importante a gente saber o que é uma célula senescente. São células que não se dividem mais, estão danificadas, não funcionam corretamente ou não morrem quando deveriam. Daí elas ficam presas nos tecidos e passam a liberar inflamação constante, danificar células saudáveis ao redor, acelerar envelhecimento, aumentar o risco de doenças, inclusive o câncer. Em resumo, são células zumbis. Entendendo isso, a gente pode ir para o terceiro ponto, que é controlar a divisão celular, que é onde o CRISPR 2.0 entra aqui, porém ilimitado e perigoso. Nesse ponto, o CRISPR pode regular os genes do ciclo celular, reforçar checkpoints, reduzir a proliferação anormal, porém a parte perigosa é que qualquer erro pode gerar câncer, porque cada tecido reage de uma forma diferente. Então o uso é extremamente cauteloso nessa parte. A gente vê que apesar do CRISPR ser uma ferramenta promissora, ainda é um pouco perigoso quando a gente tenta alcançar essas barreiras da vida eterna. Mas agora a gente vai para o realismo, para os fatos. Após a gente descobrir todas essas coisas, o quão perto realmente estamos da vida eterna. Sendo bem realista, a gente continua bem longe. É bem longe mesmo. Com o conhecimento atual e a taxa real de avanço da biologia,
A chance de uma imortalidade biológica humana se tornar possível nos próximos 80 a 100 anos é inferior a 1%. O que se apresenta mais factual e possível é uma extensão da vida. Nos próximos 20 a 30 anos, a probabilidade de intervenções combinadas aumentarem a expectativa de vida saudável em 10 a 20 anos está entre 15% e 25%. Esse ganho estaria mais ligado à redução de doenças relacionadas à idade do que à reversão do envelhecimento. Em um prazo de 30 a 50 anos, a chance de atingir idades próximas de 110 a 120 anos com funcionalidade razoável é estimado entre 20% e 30%, considerando avanços graduais em reparo de DNA, remoção de células senescentes e controle metabólico. Ultrapassar esse limite de 120 anos torna-se significativamente menos provável. Para vocês terem uma ideia, a chance de alcançar 130 anos ou mais, mesmo em um cenário otimista de 50 a 70 anos no futuro, permanece entre 5% e 10%. Acima disso, os riscos sistêmicos e o acúmulo de falhas biológicas aumentam de forma desproporcional. Tecnologias como CRISPR 2.0 contribuem principalmente nas fases iniciais do processo, ajudando a reduzir erros genéticos específicos. Seu impacto, isoladamente, não altera de forma significativa o limite máximo da vida humana. Em termos práticos, o cenário mais provável não é a interrupção do envelhecimento, mas a sua desaceleração progressiva. A possibilidade de viver mais tempo existe dentro deste século. A de viver para sempre permanece improvável, pelo menos nos cenários atuais. Nós humanos, desde o princípio, buscamos essas respostas para entender nossa finitude e o sentido da vida. Recorremos a religiões e filosofias. Quando se fala em morte, nós humanos ficamos espantados. Como que a gente lida com isso e como que a gente pode superar isso? E como a gente viu no vídeo, as possibilidades da gente quebrar essa barreira são quase impossíveis. Então, o que nos resta é aproveitar o nosso tempo na Terra. Ontem você tinha 10 anos, hoje você tem 20, amanhã 30 e assim sucessivamente. Então não duvidem do tempo. E nunca se esqueça, pessoal, lembrar que a gente vai morrer não é motivo para ficar triste ou assustado, mas sim um motivo para experienciar a vida com o coração, com o máximo de leveza e, o mais importante, o mais presente possível. Uma vida longa a todos vocês que estão assistindo. Então vamos lá, gente, por favor, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Se você assistiu até aqui, meu Deus, você foi uma das poucas pessoas que chegou até o final do vídeo. Então é importante que você se inscreva e deixe o like.